Super-heróis já se tornou um gênero do cinema e muitas vezes eles são adaptados das histórias em quadrinhos. A gente já falou várias vezes aqui de HQs que foram para o cinema e não são de super-heróis. Mas o nosso tema hoje é outro. Se você procura algo mais adulto, nós separamos alguns filmes mais sombrios que você com certeza não sabia que vieram de histórias em quadrinhos. O primeiro deles é o longa de 2005, Marcas da Violência. O filme é uma adaptação da obra de John Wagner, dirigido por David Cronenberg e estrelado por Viggo Mortensen, Maria Bello e Ed Harris. Se você já viu, sabe muito bem porque ele está aqui na lista. Muito sangue, violência, fratura exposta, enfim. O filme acompanha Tom Stahl, que impede um assalto no seu restaurante e acaba matando os dois homens. Sua vida muda completamente depois disso, principalmente com a chegada de Cor, que jura que o Tom não é o que diz. You should care about what I want because what I want might change your life. Why don't you ask Tom and ask him how come he's so good? Agora, se você quer uma adaptação praticamente literal dos quadrinhos, você precisa assistir Sin City. Cada plano do filme, cada diálogo, tudo ali foi extraído direto das HQs. Ele é baseado em 4 histórias em quadrinhos totalmente diferentes, mas que estão interligadas. O legal aqui é que o Robert Rodrigues era completamente louco por Sin City e queria levar a HQ para o cinema. Mas o Frank Miller não queria vender os direitos autorais. Rodrigues fez um curta de 3 minutos e um acordo com o Frank Miller. Se ele gostasse do curto, o projeto iria adiante. Com menos de 2 minutos de filme, Frank Miller falou: vamos fazer essa coisa. E Sin City tá aí, é considerado por muitos um dos melhores filmes de Rodrigues e ganhou até uma continuação. The truth of Sin City will be shattered. Let the girl go. You know who my father is? You can't do a thing to me, Hardigan. There'll be arrests. There'll be death. Nothing can stop this. Time to prove to your friends that you're worth it now. We'll fight the cops and the mob. We'll go to war. This isn't some barroom, bro. This is the bad days, the all or nothing days. E se você curte essa linha à la Sin City, outro que reproduz várias cenas das HQs é 300, mais uma adaptação de uma obra de Frank Miller. A história acompanha o rei Leônidas, que leva seus 300 guerreiros de Esparta para lutar contra o rei Xerxes e seus 30 mil homens. Estrada para a Perdição é a adaptação da história em quadrinhos da DC que traz Tom Hanks, Paul Newman, Daniel Craig e Jude Law no elenco. Só isso já é motivo suficiente para você assistir. A história se passa durante a Grande Depressão e segue um mafioso e seu filho na sua jornada por vingança pela morte do resto da família. Dredd foi um fracasso de bilheteria, mas os fãs do quadrinho amaram. A ótima adaptação, estrelada por Karl Urban, foi lançada em 2012 e com o tempo foi ganhando cada vez mais admiradores. No filme, Joey Dredd é um juiz que vive em Mega City One e tem o poder de impor a lei, sentenciar os criminosos e até executá-los. Levels 1 to 200. This is Mama. Somewhere in this block are 2 judges. Existe uma outra adaptação do mesmo quadrinho estrelada por Stallone, mas dessa é melhor você passar longe. Outra grande obra adaptada dos quadrinhos para o cinema e que não é nem um pouco infantil é Blade 2. A sequência, dirigida por Guillermo del Toro, é muito melhor que o anterior. Ele se passa 2 anos após os acontecimentos do primeiro filme, quando uma pandemia conhecida como vírus Reaper começa a se espalhar pela comunidade de vampiros. Este vírus deixa os infectados imunes a quase todas as fraquezas dos vampiros. Daí, as coisas começam a fugir do controle e o Blade é chamado para dar um jeito nessa bagunça. Enquanto o primeiro é um pouco mais contido, o segundo escancara a violência, o sangue e exige um estômago bem mais forte de quem está assistindo. Here I am, Blade. Wesley Snipes. Not know who you are. Messing with!
E numa lista como essa, a gente não ia deixar de fora Watchmen. A adaptação da graphic novel de Alan Moore, a princípio parece ser um filme de herói, mas é completamente diferente de tudo que a gente está acostumado. Ele tem super-heróis, mas não é de super-heróis, dá pra entender? Os protagonistas têm uma moral bem duvidosa e o longa traz vários problemas reais, como pedofilia, estupro e assassinato. The world will look up and shout, "Save us." And I'll whisper, "No." Outra obra de Alan Moore adaptada para as telonas é V de Vingança. Assim como nos quadrinhos, o filme tem muita discussão política e violência. Apesar da HQ ter sido lançada lá na década de 80, ela continua atual e seu filme, lançado em 2005, continua sendo muito elogiado. I suddenly had this feeling that everything was connected. We're all part of it. Are we ready for it? Agora que você viu que as adaptações de HQs podem ser um pouco mais sombrias, sem todo aquele colorido da Marvel, a gente gosta da Marvel, mas às vezes é bom mudar. Mas conta pra gente o que você achou dessas adaptações aqui nos comentários, não esquece de compartilhar esse vídeo e claro, deixar o seu joinha. Valeu!